Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriela Gomes, sou autora desse trabalho. Também possuo como coautora a professora doutora Raimunda Dias Duarte, ambas da Universidade Federal do Pará, campus Abaetetuba. A coautora é minha orientadora do TCC e coordenadora do projeto PIBIC e do grupo GELDA, Grupo de Pesquisa em História do Livro Didático da Amazônia. Esse trabalho possui por título A História das Linguísticas no Pará, Análise da Gramática Portuguesa, do Júlio César Ribeiro de Souza. Bom, essa pesquisa está na área do conhecimento de linguística e linguística histórica. Bom, introdução. O projeto de estudo desse trabalho é a Gramática Portuguesa para as Escolas Primárias, de Júlio César Ribeiro de Souza, publicado em 1882, e faz parte das pesquisas do grupo GELDA. Ela se concentra no estudo histórico e linguístico de livros escolares e gramáticas do período do século XIX a século XX. Bom, objetivos. Apresentar o processo de gramatização do português do Pará e analisar a importância da gramática portuguesa de Júlio César Ribeiro de Souza para o processo de gramatização do português. Metodologia. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Foram utilizadas fontes, livros, artigos como fonte histórica metodológica. Foram feitas análises das notas de rodapé da gramática. Por quê? O Conselho de Instrução Pública da época não permitia aos autores fazer análises pessoais sobre determinadas normas, porque eles haviam normas padrões para o ensino da língua portuguesa. Então, restava apenas notas de rodapé para fazer essas pontuações e discordâncias em relação à língua portuguesa. Foram analisadas as notas de rodapé localizadas na página 12 a 15, que essa fala sobre a partícula si, e da página 61, que fala sobre a conjugação dos verbos partir e por. Bom, contextualização. É necessário que você entenda o que é gramatização para que não confunda com gramaticalização. A gramatização, segundo a Aurochs, é um processo que conduz a descrever e a instrumentar uma língua na base de duas tecnologias que ainda hoje são os pilares para o saber metalinguístico, que é a gramática e o dicionário. Bom, aqui nós temos a imagem do autor da obra, Júlio César, que é a imagem 1, e a imagem 2, que é a minha fonte de arquivo pessoal, que é a imagem da capa da gramática. Bom, essa gramática foi premiada como a melhor da época, e rendeu prêmios ao autor, que foi utilizado por muitos anos no processo de instrução pública do Pará. Ela foi publicada pela Tipografia Comercial do Francisco Costa Júnior. Bom, essa gramática é dividida em quatro partes. A primeira, 72%, fala sobre a etimologia, 18% sobre a sintaxe, 5% em relação à prosódia e 5% em relação à ortografia. Bom, resultados. Na análise do rodapé, da página 12 a 15, Júlio César faz uma crítica em relação a gramáticos que reconhecem a partícula si enquanto a passivadora como uma variação dos pronomes pessoais. Ele afirma que ela é um pronome indefinido e que, em determinados enunciados, ela tem a função de sujeito da oração. Bom, como ele defende essa tese? Ele fala que quando há a tradução do on francês, ele é o sujeito da oração. E quando há a tradução desse on, ele é traduzido pelo si da língua portuguesa. Logo, o si deveria ser reconhecido como sujeito da oração e não como um pronome pessoal. Já na nota da página 61, ele fala sobre os verbos partir e por. O autor afirma que considera o verbo por como da quarta conjugação e que muitos gramáticos, ao considerar isso na conjugação, estão retrocedendo ao passado da língua portuguesa e não afirmando que a língua portuguesa ela passa por processo de evolução. E retroceder é um crime em relação à variação, em relação à evolução da língua portuguesa. Bom, conclusão. Percebe-se que na obra analisada é uma tentativa de libertar-se das amarras da gramática filosófica que segue o interesse de Portugal. Bom, as gramáticas utilizadas na época, elas faziam jus às gramáticas da Europa, que buscavam civilizar a criança brasileira aos moldes das ideias europeias. Bom, esses moldes, eles foram apresentados nessa obra. Porém, Júlio César faz essa crítica, ele critica muitas normas da língua portuguesa, e isso evidencia o processo de gramatização da língua em relação à evolução das nossas normas atuais. Essas são as nossas referências. Eu agradeço pela oportunidade.